Todos temos uma rotina corrida e muitas vezes imprevistos acontecem. Nessas horas, a quem recorrer? Bancos? Governo? E nossos sonhos e projetos? Como torná-los realidade? Se você é um profissional que possui registro no CREA, a solução está mais perto do que você imagina. Sua caixa de assistência existe para isso, para facilitar sua vida. Mediante a contribuição anual, que na verdade é um investimento, você conta com todo esse suporte exclusivo. E o valor pago volta para você em forma de benefícios, auxílios e seguros. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só te traz vantagens. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Entre em contato conosco. As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Muito bem, então, boa tarde. Os colegas da assessoria aqui também, os participantes do evento de forma presencial, né, aqui em São Leopoldo, também quem nos acompanha, então, né, pela transmissão online. Eu sou o Matheus, secretário adjunto de Mobilidade Urbana, na capital dos gaúchos, né, 1,5 milhão de pessoas, habitantes, e mais algumas outras centenas de milhares que passam todos os dias, que são nossos amigos, né, das cidades que ficam ao redor, pelo menos de Porto Alegre. Tirando outras cidades de todo o Rio Grande, que acabam transitando por causa dos negócios, dos serviços da nossa cidade também. Então, a gente tem um bom inchaço, vamos dizer assim, de pelo menos 200, 250 mil pessoas dia, né, de fora da cidade. E em dias um pouco mais movimentados, nós chegamos aí a quase 2 milhões de pessoas, né, dia em Porto Alegre. Então, é um desafio gigantesco gerir aquilo que faz as pessoas poderem se movimentar, né, que é a mobilidade, né? A gente tem que fazer a gestão daquele que sai de casa para comprar o pãozinho na padaria, daquele que atravessa toda a cidade para trabalhar, para visitar um parente, aqueles que utilizam o transporte coletivo, o ambiente escolar, né, através do transporte escolar, o ambiente de movimentação privada, né, que são os aplicativos, que são os táxis, a mobilidade ativa com as bicicletas, com a caminhabilidade pela cidade. Então, realmente é uma questão bastante desafiadora, né? Minha formação é nas ciências sociais, né? Sou especialista na área da sociologia e da antropologia, né? Voltado à parte de mobilidade, né? O trabalho que eu acabei realizando, que me trouxe para esse mundo, foi o transporte coletivo na América Latina. E, enfim, né? Estamos ali, então, a convite do prefeito Mello, contribuindo junto com um time bastante forte da nossa secretaria, né? O engenheiro Marcos Feder está aqui conosco hoje também, e a gente identifica na mobilidade urbana alguns eixos que todos nós conhecemos, né? A sinalização, a engenharia, a parte de projetos. Muitas vezes, assim, o cidadão até acaba não enxergando todo o trabalho que acontece a partir do olhar da mobilidade urbana. Então, nós temos toda a sinalização da cidade, temos a engenharia, questões na parte da educação para o trânsito mais seguro, temos o transporte coletivo, que é um dos grandes indutores da mobilidade de uma cidade, nós temos a fiscalização, que normalmente é aquela mais vista, porque é a mais sentida no bolso de cada um de nós, que é quando chega, né, a notificação, quando chega a multa, e quando, na verdade, né, ele é o que mais chama a atenção. Mas, se a gente fosse colocar em porcentagens
A quantidade de entregas que uma cidade faz na área de mobilidade, a questão de multa, notificação, autuação, não chega a 5% de todo o trabalho que uma estrutura de mobilidade faz. Olhando para os outros 95%, então, dentro da nossa secretaria, surgiu o desafio de nós termos um plano de segurança viária, ou seja, a conexão desses eixos que eu acabei de dizer e que são conhecidos por nós. Uma verdadeira conexão de entregas entre fiscalização, engenharia, sinalização e educação. Então, e essa conexão com um grande objetivo, salvar vidas. A gente costuma dizer lá nas nossas reuniões que é uma metáfora, uma brincadeira, né? Que a gente pergunta assim, qual é o metro quadrado mais caro de uma cidade? Qual é o metro quadrado mais caro de uma cidade? Se a gente olhar para Porto Alegre, a gente pode dizer que é Bela Vista, Moinhos de Vento, né? Talvez algum bairro da Zona Sul. Se a gente olhar para outros municípios, talvez a gente vise ali onde tem as casas mais modernas, não é? Aonde tem os apartamentos mais vistosos, com toda uma infraestrutura, não é? Quando, na verdade, o metro quadrado mais caro da cidade, da vida de uma cidade, acontece em cada lar, em cada casa. E ele se chama mesa. O metro quadrado mais caro das nossas vidas são as nossas mesas. É onde a gente come o nosso lanche, o café da manhã, o almoço e a janta, com aqueles que têm mais significado e são mais valiosos na nossa vida, que é a nossa família. Esse é o ambiente, esse é o lugar, esse é o ambiente, esse é o lugar que tem o metro quadrado mais caro do mundo. Porque aquilo que é mais caro para nós é a esposa, o marido, o companheiro, a companheira, nossos filhos, talvez até o pet perto dos nossos pés na hora da refeição. Ali é o metro quadrado mais caro. Só que só vive esse metro quadrado mais caro das nossas vidas aquele que está vivo, logicamente, né? E como nos dói, isso aconteceu comigo, e provavelmente acontece com vocês também, né? Infelizmente pode ter acontecido com vocês, é que esta mesa não estar preenchida com todos aqueles que nós amamos e que deveriam ali estar. E talvez não estão ali por causa do trânsito, por causa de uma infelicidade no transporte, na mobilidade ativa, da bicicleta, né? Eu vi que o tema aqui agora há pouco, no outro encontro, me girou sobre motociclistas, né? Em Porto Alegre, para dar um exemplo concreto, né? Ontem, infelizmente, nós tivemos um novo óbito por causa de sinistro, por causa de acidente, e justamente foi um motociclista, né? E infelizmente, esta é a realidade de Porto Alegre, né? Talvez nas outras cidades sejam outras realidades, né? Mas nós tivemos muitos óbitos esse ano, estamos aí na média de 40, mais da metade deste modal, e dentro deste modal, mais da metade sem os padrões mínimos de segurança sendo utilizados, né? E mesmo assim, Porto Alegre faz 2, 3 blitz semanais, chamada 2 rodas, onde o objetivo não é perseguir ninguém, não é pegar ninguém. O objetivo único é fazer com que o metro quadrado mais caro de nossas vidas continue preenchido com aquilo que é mais caro para nós. Então a gente faz a blitz para recolher o quê? Aquilo que está irregular, aquilo que está estragado, aquilo que pode causar um acidente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela me disse, puxa, Matheus, fui pega numa blitz, estava devendo 2 multas e meu IPVA estava vencido também. Pô, eu paguei IPVA na hora, né, as 2 multas, tá, tudo bem, né? Mas, pô, que pena, né? Eu tive o desencaixe lá de, eu não me lembro direito, era R$4.000, uma coisa assim, né? Aí eu falei, e ela assim, que coisa, né? Vocês me pegaram numa blitz, pô, meu carro estava bom, pneu bom, né? Meu documento pessoal também ok, mas estava com essas multas, pô, vocês me pegaram, tal, né? Aí eu falei, pois é, né? Mas se tu estivesse em casa, nesse dia à noite, vendo televisão e no noticiário dissesse que X pessoa foi atropelada e veio a óbito, vamos lá, uma criança, e que o condutor desse automóvel, né, estava com IPVA vencido e multas não pagas, atrasadas e tal, qual seria o teu sentimento no sofá da tua casa? Seria de revolta? Talvez até com a fiscalização daquele município que não tirou aquele veículo que estava irregular nas ruas. Então veja como é difícil e complexo, né? De todo modo, a gente então resolveu topar esse desafio de pegar esses eixos todos, segurança, educação, sinalização, engenharia, e colocar isso num grande pacote para resguardar o metro quadrado mais caro das nossas vidas. Diminuindo os acidentes, portanto, diminuindo o machucado, diminuindo o recurso que a gente usa para consertar os nossos carros, diminuindo o recurso que todos nós usamos ao consertar uma sinalização quebrada,
e, obviamente, também reduzindo a mortalidade no trânsito. Vejam, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho de segurança, a gente tem um número total, né, de acidentalidade e também de mortalidade. E quando a gente começa a atuar, como vocês sabem, nesses eixos, a gente diminui, ano após ano, o número de acidentes sinistros e o número de mortalidade também. Só que chega um momento em que esse número se torna mais difícil de diminuir, porque sempre continua existindo erro humano, porque a engenharia nunca é suficiente, né, porque o carro está cada vez mais veloz. Então, existem alguns indicadores que fazem com que se torne mais difícil diminuir o número de acidentes e o número também de mortalidade. Agora, o serviço colocado na rua ajuda a manter esses números. Se a gente retira alguns desses serviços de segurança achando que chegamos em níveis bacanas, legais, o provável é que o número de acidentalidade aumente ou retorne ao que era. E às vezes nós, eu vou falar da minha cadeira, né, gestores, não nos damos conta disso, de que o investimento realizado até aqui, ele não pode ser diminuído, ou a atenção colocada até aqui não pode ser diminuída, porque vai acontecer de voltarmos aos índices anteriores. Então, colocar coisa nova na rua é importante? É essencial. Agora, manter o serviço feito até aqui, a estrutura levantada até aqui, é mais essencial ainda. Bom, criamos um plano de segurança viária na cidade. E esse plano tem como objetivo reduzir a acidentalidade, reduzir mortalidade, reduzir investimentos em recolocação de sinalização, de infraestrutura da cidade, mas também tem como objetivo algo que eu acabei de narrar aqui, que é invisível aos nossos olhos, e que eu gostaria de trazer a atenção para que a gente talvez sempre volte a esse tema. Não diminuir tudo aquilo que já foi feito até aqui, para que os índices não voltem a aumentar. Então, esses são os eixos que conduzem esse trabalho. O engenheiro Marcos é o responsável pelo trabalho. A gente fez uma apresentação trazendo os quantitativos na pesquisa que foi realizada, a partir dela os quantitativos que nos indicam as ações que precisam ser feitas e um grupo de ações que a gente acredita ser inovadoras dentro da realidade da cidade de Porto Alegre para justamente manter o que nós temos e diminuir pouco a pouco os índices de acidentalidade e mortalidade, enfim, que nós temos. Então, vou passar a palavra para o Marcos e sigo com vocês aqui também à disposição para depois, no momento de perguntas e respostas, ou mesmo para complementar, tá bom? Boa tarde a todos. Então, meu nome é Marcos Feder, eu sou engenheiro, trabalho na Secretaria de Mobilidade Urbana, já trabalho há 18 anos com o trânsito, e o ano passado, quando o secretário Adão e o secretário Matheus assumiram, eles pediram esse trabalho que a gente desenvolvesse um plano de segurança para a cidade de Porto Alegre. Então, o nosso plano de segurança é o Plano de Segurança Viária Sustentável. A primeira coisa que todo mundo pergunta é por que ele é sustentável. Pode passar o slide, por favor? Bom, ele é sustentável porque ele está alinhado com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a agenda que vai de 2021 a 2030 e tem diversos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, por isso que como nós alinhamos a essa agenda da ONU, nós também adotamos essa denominação de sustentável. Pode passar, por favor? Então, esses são os 17 objetivos da ONU, né? E nós temos um que se refere ao objetivo 3, que se refere à saúde e bem-estar, e o objetivo 11, relativo às cidades, comunidades sustentáveis, que eles falam especificamente da redução de mortes no trânsito, de prevenção de acidentes com crianças e idosos, públicos vulneráveis. Então, o nosso plano está diretamente alinhado com a Agenda 2030. Pode passar? Pode passar, mais um. Então, assim, nós temos a Agenda 2030, temos a nível nacional o Plano Nacional de Redução de Lesões e Mortes no Trânsito, né, que foi editado pelo CONTRAN em 2021, e o nosso Plano de Segurança Sustentável. Então, é tudo um alinhamento a nível mundial, federal e local. E para a gente começar, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho do Plano de Segurança, nós pensamos, o que é uma cidade segura? É uma cidade que promove um espaço conveniente para a circulação de todos os usuários. Então, nós temos que pensar, primeiro, identificar quais são os usuários, ciclistas, pedestres, motoristas, condutores, caronas, todas aquelas pessoas com suas diferentes características para planejar uma cidade que inclua a todos. E tem que ser uma cidade que induza o motorista a adotar naturalmente uma velocidade mais adequada
conforme o tipo de via que ele está circulando. Aqui nós temos um exemplo da rua João Alfredo, que ela não tinha nenhuma sinalização horizontal, né? Então os veículos trafegavam com uma velocidade excessiva para aquele tipo de via, uma via coletora. E depois que nós fizemos uma sinalização horizontal bem mais restritiva, só isso foi suficiente para mudar o comportamento dos condutores. Então, sem precisar fazer uma fiscalização com radar, sem precisar botar lombada física ou lombada eletrônica, os motoristas, naturalmente, eles já percebem que aquele espaço não é só para o carro, que eles têm que cuidar dos outros usuários da via também. Pode passar. Bom, a cidade segura também ela tem um projeto claro e intuitivo, então assim, não tem surpresa para o condutor, né? Ele sabe exatamente o que esperar da via que ele está trafegando, assim como os pedestres, os ciclistas, eles sabem o que acontece, aonde que eles devem atravessar, porque são sempre as mesmas situações, são soluções padronizadas para a maioria das vias. Pode passar? E que é importante lembrar também que uma cidade segura, ela garante um acesso seguro ao transporte coletivo. Não adianta nós termos toda uma infraestrutura de transporte implantada se o acesso às estações, o acesso às paradas de ônibus, eles não são seguros. Então, nós temos que pensar nesse usuário, que para desenvolver esse modal, nós temos que ter o acesso seguro à infraestrutura de transporte público. Além disso, a cidade segura, ela organiza os fluxos em pontos de conflito, né? Tem aqueles pontos onde concentram uma maior quantidade de usuários de modais diferentes, então nós temos que reservar o espaço e organizar entre os diferentes modais. Nós não podemos deixar que eles se resolvam sozinhos, porque daí acaba prevalecendo a lei do mais forte. Não é isso que é saudável para uma cidade com uma mobilidade segura. E, por fim, pode passar, é uma cidade que perdoa, as vias que perdoam o erro dos usuários. Então, vamos... inevitavelmente o ser humano erra e vai continuar errando, nós temos que fazer vias e um sistema de circulação que mesmo que a pessoa erre, ela não seja punida com a morte, né? Ela pode, os acidentes vão continuar acontecendo, mas a gente tem que fazer de um modo que o resultado seja um dano material ou uma lesão leve na pessoa e não a morte. Pode passar. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico da acidentalidade em Porto Alegre, a partir de 2015 até 2021. Pode passar aqui, nós temos a quantidade de vítimas fatais e mortes em Porto Alegre, então, desde 2012. Então, nós tivemos um pico aqui em 2014 e desde lá foi diminuindo. Então, Porto Alegre foi uma das cidades do mundo que atingiu a meta da primeira década de redução de acidentes da ONU, né, que era reduzir 50%. Então, nós conseguimos atingir. No último ano foi a pandemia aqui, então foi um resultado um pouco fora do normal, mas a nossa média dos últimos 3 anos era 70 mortes por ano e 5 mil feridos. E com esse é o nosso número base para trabalhar para daqui a 10 anos, né, reduzir esse número. Lá em Porto Alegre, nós temos o programa Vida no Trânsito, que analisa todos os acidentes com vítimas fatais. Então, nesses acidentes são identificados os fatores de risco e os fatores de agravamento. Os fatores de risco são aqueles que contribuem para que o acidente aconteça. E, no nosso caso, lá em Porto Alegre, o principal fator de risco é a velocidade excessiva ou inadequada para o tipo de via. O segundo é a alcoolemia, terceiro, condutor sem habilitação e o quarto, desrespeito às normas de trânsito. Então, sabendo desses fatores de risco, são os pontos principais que nós temos que focar para evitar futuros acidentes com vítimas fatais. E, além disso, pode passar? Nós temos os fatores de agravamento. São aqueles fatores que, uma vez que o acidente aconteceu, eles tornaram a consequência do acidente mais grave. Então, os fatores que se destacaram, o primeiro são os objetos laterais à via. Pode ser um poste, um pilar do viaduto, uma caçamba, ou qualquer objeto, uma árvore, que esteja no local inadequado, que o veículo que sair da pista ele vai colidir frontalmente e aí a consequência do acidente vai ser muito mais grave. O segundo fator foi o não uso do cinto de segurança e o terceiro, falta de capacete ou uso inadequado. Ali o perfil das vítimas, até naquele período dos 3 anos, né, era 2018 a 2021, 37% eram pedestres, 37% motociclistas. Nesse ano aqui de 2022, isso mudou, né?
radicalmente. Agora nós estamos com o dobro de motociclistas que vieram a óbito em relação aos pedestres. É um público que está crescendo cada vez mais e de uma maneira muito rápida. Pode passar. Desses pedestres, né, mais da metade dos pedestres que vieram a óbito eram idosos, né, tinham mais de 60 anos. Então, também é uma categoria que merece uma atenção especial e trabalhos específicos, né, uma vez que eles têm uma série de restrições, de uma dificuldade de deslocamento maior, mais problemas de visão associados, às vezes uso de remédios, né, então problemas auditivos, e tudo isso no trânsito aumenta o risco, né, deles serem vítimas fatais. Também foi analisada a relação da velocidade com outros fatores. Então, naqueles acidentes que a velocidade estava presente, também estava associado a alcoolemia, em 30% dos casos, condutor sem CNH em 25% dos casos e uso de drogas em 14% dos casos. Então, não basta nós trabalharmos num fator, nós temos que ver identificar o conjunto de fatores que estão interagindo para que o acidente aconteça, para tentar entender aquela situação, por que isso está acontecendo e focar ações específicas. No caso dos acidentes de moto, 90% das vítimas fatais, das vítimas contribuintes para o acidente eram de sexo masculino e 10% feminino. E com relação ao uso do álcool, nós tivemos 30,5% dos acidentes foi comprovado o uso do álcool, 29,5% não tinha uso do álcool e os outros, o resto não foi feito o teste, né? Então nós não sabemos se estavam ou não alcoolizados. Mas desses que estavam alcoolizados, 37% era condutor de veículo leve, né, automóvel, 29% pedestres, né, que também é um fato que surpreendeu, porque pedestres alcoolizados, eles também se colocam em situação de risco muito facilmente, atravessam um local inadequado, não tem condições de avaliar a velocidade do veículo corretamente, então isso é um fator de risco muito grande, e 28% condutor de motocicleta alcoolizado. Se beber, não circule, né? Isso é a regra. Bom, então nós resolvemos fazer um plano, pode passar, esse plano, claro, é uma combinação de esforços, né, dos órgãos públicos e da sociedade, de uma forma organizada, com metas bem definidas. Ele tem que descrever o que a gente pretende e como isso vai ser atingido, em quanto tempo. Nós adotamos o prazo de 10 anos e ele se baseia no compromisso, né, com as metas, né, trabalhar naquilo que foi planejado e vontade política para conduzir os trabalhos. Pode passar. Aqui é só para mostrar a articulação que ele tem em termos de legislação, né? Nós temos o plano diretor de Porto Alegre, que ele preveu regra o desenvolvimento da cidade como um todo, né? Todas as áreas do desenvolvimento urbano. Depois um plano de mobilidade urbana específico com as diretrizes para a mobilidade. E dentro do plano de mobilidade urbana tem um capítulo específico que é só sobre segurança viária, ele é assim, detalhado no nosso plano de segurança viária sustentável. Então, as diretrizes são as mesmas, elas só vão ficando cada vez mais detalhadas quando a gente vai chegando assim, mais perto do foco. Então, no final, qual a meta do nosso plano? É reduzir em 50% o número de mortes no trânsito de Porto Alegre. Nós estamos partindo de 70 mortes, agora em 2021, né, considerando o início do ano passado, 2021, e querendo chegar em 2030 com no máximo 30 mortes. Então, a meta é que a gente sempre quer chegar um dia a 0 mortes, a gente sabe que isso é um objetivo difícil de ser alcançado e tem que ser por etapas, nós não vamos conseguir baixar de 70 para 0 de uma vez só, mas nós já baixamos de 140 para 70 na década passada e agora a nossa meta é renovada para baixar para 30 na próxima. Aqui o gráfico que mostra a tendência, como seria se nós continuássemos fazendo só o que já viemos fazendo, né? Então essa linha vermelha é o que seria se nós continuássemos com as mesmas ações. Continuaríamos com a linha de tendência que já temos da última década, mas uma tendência mais assim, menos acentuada. Então a gente quer acentuar essa tendência, reduzindo para 30. Então qual é a nossa nova abordagem? É uma abordagem que pode passar, que usa os fundamentos do sistema seguro e visão zero, que parte da ideia de que nenhuma morte prematura é aceitável, todos os erros humanos eles são inevitáveis, né? Todos não, mas vários deles são inevitáveis por causa da própria característica humana, né? Mas que nós podemos formar o ambiente de uma maneira que, mesmo que
que as pessoas errem, não seja o resultado uma vítima fatal. Pode passar. Então, assim, nós trabalhamos em 4 eixos principais, que é a questão da gestão das velocidades, né? Então, ter velocidades mais adequadas ao meio urbano, velocidades abaixo de 60 km por hora para as vias arteriais. A questão do desenho do espaço público seguro, então isso vai desde o projeto inicial das vias, trabalhar com o plano diretor, todas as novas vias que forem construídas na cidade já terem padrões de segurança diferenciados, os próprios loteamentos, os condomínios, as contrapartidas, esses novos projetos já terem a segurança viária desde a sua concepção inicial de via. Tem a questão de incentivar modos de transporte mais seguros, então nós sabemos que alguns meios de transporte são bem mais seguros, como, por exemplo, andar de ônibus é muito mais seguro que andar de moto. Então, quanto mais nós investirmos no transporte coletivo e conseguirmos tirar essas pessoas do transporte pela motocicleta para usar o transporte público, nós estaríamos contribuindo para que a chance de acontecer acidente diminua. E, por fim, assumir que a responsabilidade de todos, a responsabilidade não é só do usuário, o motorista ou o pedestre que atravessou no local onde não tinha faixa de segurança, porque muitas vezes nós vamos olhar e ele atravessou ali porque não tinha faixa de segurança, ou onde tem a faixa não tem iluminação, ou não tem calçada, ele atravessou aonde ele era possível atravessar. E isso não é culpa dele, é culpa dos gestores, dos engenheiros, dos planejadores, todas as pessoas têm que enxergar isso de uma forma anterior, né, para evitar que essa situação chegue a acontecer. Pode passar. Aqui é só para ele exemplificar a diferença entre a freada de 3 carros circulando com velocidades diferentes a 30 metros, né? Pode dar a 40 km por hora o veículo consegue parar numa distância de 30 metros, a 50 km por hora ele não consegue evitar o choque, mas vai atingir uma velocidade mais moderada, e a 60 km por hora ele não tem como evitar o atropelamento. Isso em função dos tempos de percepção e frenagem, né? E considerando ainda que os veículos estejam em boas condições, o condutor esteja alerta, etc. E esse gráfico é muito comum, que ele mostra a relação entre a velocidade do impacto e a probabilidade da vítima do atropelamento morrer. Então, assim, a partir de 60 km por hora, é mais de 95% de chance da vítima vir a óbito. Então, muitas vezes, nós reduzindo pequenos percentuais de velocidade, nós diminuímos muito a chance da pessoa atropelada vir a óbito. Por isso que a gente fala em perdoar os erros, né? Se a gente tiver, mesmo que a pessoa erre, se ela for atropelada numa velocidade mais baixa, ela não vai morrer, ou tem menos chance de morrer. Por exemplo, se a gente reduzir 20% a velocidade máxima de 50 km para 40, a chance de óbito diminui 45%. Não é uma relação proporcional, porque a energia envolvida no acidente ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, por isso que dá uma diferença muito maior. Pode passar. Então, aqui só para exemplificar, né, as cidades, uma situação que não privilegia o pedestre, né, e induz os usuários a situação de risco, no caso que não tem uma calçada que não é possível de usar, e o comportamento numa calçada bem feita, bem estruturada, com sombra plana. Então, naturalmente, o usuário ali vai utilizar da maneira correta se a infraestrutura for disponibilizada. No mesmo caso, aqui a priorização do transporte coletivo através de faixas exclusivas, tornando o transporte coletivo mais rápido, também mais eficiente, né, para poder tirar o usuário da moto. A construção de vias, né, a diferença que é uma via, o risco para atravessar uma via com sentido duplo sem refúgio central. Ali nós, inclusive, tem uma parada de ônibus. A gente sabe que vai ter usuários diariamente atravessando aquela rua. Bom, e aqui falando, então, assim, como foi construído o plano, nós tivemos diversas reuniões setoriais internas na prefeitura, depois fizemos um questionário com divulgação para sugestões da população, reuniões setoriais, reuniões com todas as regiões de planejamento da cidade, e, por fim, com a Câmara, com o Conselho Municipal de Transportes Urbanos. O plano está baseado em 5 pilares, são os 5 pilares propostos pela ONU: gestão da segurança no trânsito, infraestrutura adequada, segurança veicular, usuários mais seguros e resposta após acidentes. Para cada um desses pilares foram propostas ações. O plano conceitual geral, ele parte de 2 abordagens: uma abordagem preventiva, né, que é aquela para evitar futuros acidentes, e uma abordagem corretiva, que é para tratar pontos críticos. Então,
se baseia no registro de acidente, no histórico de acidente, nos fatores de risco e nos fatores de agravamento identificados pelo Programa Vida no Trânsito. Então, a gente já sabe quais são os fatores que geram e agravam os acidentes, então temos que trabalhar nesses fatores. As boas práticas de outras cidades, de outros países, e a participação social, né, que nos indica, nos ajuda nas regiões a identificar quais são os pontos mais críticos. E as respostas são em termos de planejamento, gestão, fiscalização, engenharia e educação. Então, o plano, ele, além daquela meta inicial de reduzir em 50% o número de mortes, ele tem uma série de objetivos específicos, como, por exemplo, implantar piso tátil em 100% das travessias em nível das vias arteriais, implantar rampas de acessibilidade em 100% das estações de corredor de ônibus, aumentar o percentual do uso correto da viseira pelo motociclista para 85% no mínimo, aumentar em 20% a quantidade de controladores eletrônicos, implantar o controle eletrônico de avanço de sinal vermelho, pode passar, realizar a fiscalização por câmeras em 10 vias arteriais até 2030, executar anualmente 20 operações limite da via, aí tem todos os itens para cada tipo de fiscalização, né? Por blitz, balada segura, aumentar a quantidade de quilometragem de ciclofaixas de vias para o transporte coletivo, estabelecer convênios com escolas, etc. Pode passar. E então, agora, assim, nós temos, aqueles ali são os objetivos, nós temos ações preventivas, pode passar, são 10 ações permanentes, né, que vão ser realizadas ao longo dos 10 anos. Então, por exemplo, manter a intensidade das blitz são ações permanentes, todo ano vão ter que ter aquele percentual. Tem as ações de curto prazo, que é 2022, 2023, algumas como reativar o site de doações, propor alterações no plano diretor, né, então o plano diretor de Porto Alegre está em fase de reavaliação. Então, tem essas propostas para mudar alguns itens, instalar adesivos para indicar ponto cego, e temos 25 ações de médio prazo, pode passar, e 5 ações de longo prazo. Além disso, temos 137 locais com ações corretivas, que são aqueles locais onde foram identificados os principais pontos de acidentes, e esses pontos de acidentes, pode passar, eles foram identificados através de mapas de calor, que apontam os locais críticos, e aí esses mapas nós levamos para cada região da cidade para mostrar, para discutir, para eles mesmos indicarem quais eram os principais pontos. E dentro desses pontos, pode passar. Nós daí separamos por tipos de abordagens, então travessias de pedestres, locais críticos para ciclistas, locais críticos para caminhões, locais com mais choques e capotagens. Então, dependendo de diversos tipos de acidentes, vai ter um tipo de abordagem. Que são, nas laterais dos ônibus tem dois pontos não, a partir de um determinado ponto até a frente do veículo, o motorista não consegue enxergar quem está muito próximo, ele não enxerga. É um adesivo, ele tem vários modelos, né? Cada cidade adotou o modelo. Nosso é um retângulo com uma seta que indica que a partir daquele ponto o motorista não está enxergando, né? O ponto certo. Vai ser colocado o primeiro dia 10, não foi colocado nenhum. O primeiro vai ser colocado dia 10 de dezembro, vai ser o lançamento do Plano de Segurança Viária pelo prefeito, né? Apesar de já ter sido publicado o decreto, o lançamento oficial vai ser dia 10. Pode passar. Aonde vai ser o lançamento? Vai ser lá na Ilha da Pintada. Pode passar. O lançamento do plano. Pode passar. Pode passar. Tá, que ideia de agora. Aqui são as diversas diretrizes, então, né, para fazer as ações corretivas. E assim, o plano foi instituído, então, agora por decreto municipal esse ano. A gente tem uma previsão de revisar ele a cada 4 anos para verificar as ações que já foram feitas, que não foram feitas, o que tem que ser revisado, né? E se encerra em 2030 e espera com o atingimento da meta. Então, foi uma maneira bem rápida de explicar aqui, que, né, o tempo era curto, mas espero que tenha dado para dar uma ideia geral do que nós fizemos. Então, assim, para quem está acompanhando em casa, a pergunta é sobre a regulamentação do serviço de motociclistas. Bom, nós temos 2 serviços, essencialmente falando, né, o motofrete e o mototáxi, né, os 2. No motofrete, que já é um serviço absolutamente consolidado, nós temos uma legislação em Porto Alegre. Essa legislação, por causa da pandemia, ela ficou em suspensão, vamos dizer assim, não é? E a gente tem como meta agora, né, com o arrefecimento da pandemia e no ano de 2023, consolidá-la, né, e executá-la, vamos dizer assim, né? Em relação ao mototáxi,
nós estamos ainda estudando o tema, fizemos um grupo de trabalho, escutamos outros municípios, que inclusive, surpreendentemente, que tem inclusive regulamentação em seu município, os seus gestores, ao conversarem conosco, se colocaram contrários à regulamentação, mesmo que regulamentados em seus municípios, né? Repetindo esses gestores, né? Se eu fosse, abre aspas, se eu fosse secretário, eu não faria regulamentação, fecha aspas. Esse foi o testemunho que 3 municípios nos deram para Porto Alegre. Nós estamos estudando o tema, né? Obviamente, esse tema ele precisa ser visto sobre essa perspectiva da acidentalidade, da segurança, mas também de outras perspectivas, como, por exemplo, a força que o próprio município terá de realizar a fiscalização, como também da engenharia, os equipamentos de proteção, enfim, estamos carregando ali seres humanos, né? Estamos levando seres humanos, né? Que é muito diferente de um X, né? Mas nós temos o respeito absoluto pela categoria, a gente reconhece que é uma oportunidade de trabalho, né, de ter o seu sustento, né? E por isso, de forma responsável, em Porto Alegre, a gente está trabalhando com o devido e apropriado tempo, que é com calma e com prudência. Bom, a pergunta foi de como fiscalizar a velocidade, ou como trabalhar a questão da velocidade, com velocidade reduzida para 50 km por hora, se tem uma resolução que proíbe a fiscalização eletrônica nesse tipo de via com essa velocidade. Bom, nós ainda não conseguimos baixar a velocidade de nenhuma via para 50 km por hora. Nós estamos fazendo um projeto piloto, né, justamente para comprovar que a redução da velocidade de 60 para 50 não vai provocar problemas de fluidez e vai aumentar a segurança. Então, está sendo feito um projeto piloto para justificar, para depois tentar implantar em mais vias. Então, nós não chegamos na etapa de fiscalizar. Mas, assim, claro, a gente sabe que não pode fiscalizar com um radar. A gente vai ter que adotar outro tipo de solução, ou através de redutores de velocidade físicos, ou a própria conformação da via, né? Às vezes colocando a ciclovia, colocando um espaço para estacionamento, redividindo as pistas, a gente consegue reduzir a velocidade. Assim como foi feito na Rua João Alfredo, né? Porque só com a sinalização a gente conseguiu fazer com que os motoristas circulassem na velocidade desejada. Mas a gente sabe também que essa legislação da fiscalização eletrônica, ela muda muito, né? Então, agora está proibida. Até pouco tempo atrás, ninguém pensava em reduzir a velocidade das vias, agora já é uma coisa mais natural, né? Já está sendo mais bem aceita. Então, a gente acredita que em breve também a legislação ela vai acompanhar, talvez não no ritmo que a gente deseja, mas ela vai acabar acompanhando essa tendência de moderar a velocidade nas áreas urbanas. Na vida prática, como complemento à resposta do Marcos, na vida prática, lá em Porto Alegre, nas vias de 40 e 50, nós aumentamos a quantidade de blitz, né, nos horários onde nós temos maior acidentalidade, com menor fluidez de trânsito, para justamente fazer a diminuição. Curitiba, enquanto a área calma na região central, a 40 km por hora, e vários empecilhos. Porto Alegre, vocês estão trabalhando com a velocidade? O colega falou sobre a área calma implantada em Curitiba, que reduziu a velocidade, causou uma série de restrições para o tráfego de veículos. Lá em Porto Alegre, nós estamos fazendo isso no quadrilátero central, que é o quadrilátero do centro ali, que tem a maior concentração de pedestres e lojas comerciais. Então, está em obras atualmente, onde vão ser feitos avanços de passeio, vão ser feito um alargamento dos passeios para estreitar a faixa dos veículos, vai ter cruzamentos elevados também. Então, isso tudo já induz, mesmo que não tenha o controle da velocidade efetiva, assim, por fiscalização, a gente consegue induzir a circulação em velocidades mais baixas e, assim, um respeito maior para o pedestre. Ele vai ter uma valorização, né, através do aumento da passeio e do cruzamento elevado, que faz com que o motorista ele adote uma outra conduta. Muito bem, pessoal, a gente está encerrando. Só para encerrar aqui, uma pergunta do pessoal da internet sobre o plano que foi mencionado agora há pouco, se esse plano é resultado do PVT. Ele não é resultado do PVT. O PVT é um dos pilares desse plano. Claro que o PVT ele é um programa que ele vai a fundo para identificar
os fatores que geram e que agravam os acidentes, e identificar que ações poderiam ser feitas também para reduzir a sinistralidade. Mas esse plano ele consegue fazer, a ideia é fazer como se fosse um guarda-chuva que ele abrange todas as ações com um objetivo em comum. Então ele usa todo o material fornecido pelo PVT, assim como usa diversos outros materiais de outros setores, né, da prefeitura, para somar esforços para um resultado em comum.